Olá galera, hoje teremos o terceiro episódio de Draco Cursed. Bem-vindo a Mobius. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu estava sentando em um banco do parque de Mobius enquanto tomava sorvete junto com Sunset. Depois de acabarmos de tomar o sorvete, eu percebo que tinha uma mancha sorvete dela e eu falo. Sunset. Sim? Tem uma mancha do seu sorvete na sua bochecha. Opa! Nem tinha percebido. Ela fala enquanto tira a mancha com um dedo e antes que ela possa lamber a mancha, eu seguro a mão dela e falo. Posso? Pouco. Ela para de falar e vê eu lambendo o dedo onde estava a mancha do sorvete, fazendo ficar muito corada e fala. Vê, você não precisava fazer isso. Ei, mas tem que admitir que gostou. Eu falava enquanto ela tentava me dar um cascudo, mas eu segurava a cabeça enquanto eu ria. De repente o Sonic aparece e fala. Opa, e aí Draco? Oi Sunset. Oi Sonic, como tá indo a vida? Eu falava enquanto a Sunset parava de tentar me dar um cascudo e acenava pro Sonic. Tediosa, mas muito boa. O Sonic fala enquanto sentava no mesmo banco onde eu e a Sunset estamos sentados e conversamos sobre coisas triviais até o Sonic tocar em um assunto. Aliás, você não acha que o Dr. Eggman tá quieto demais? Não, eu sempre curto um momento de paz. Eu falava enquanto a Sunset usa meu ombro como travesseiro e dorme e o Sonic fala. Olha cara, eu até curto um momento de paz, mas eu prefiro entrar pra uma briga e também, a gente está falando do Eggman, e toda vez que temos um momento de paz, uma hora ou outra ele ia causar o caos em qualquer lugar de Mobius. Eu nunca me preocupo com isso, afinal eu já tinha enfrentado muitos inimigos quando eu estava no meu mundo. Eu falava enquanto segurava a Sunset pela cabeça pra ela não cair. Enquanto isso, em uma montanha não tão longe da cidade onde eu e o Sonic estamos, o Grimer estava olhando para a cidade enquanto o Omega 09 também fazia o mesmo e enquanto os capangas dele aparecem com um deles carregando o corpo destruído do Metal Sonic fala. Prontinho chefe, foi difícil procurar o ouriço de metal, principalmente ficando escondido por causa daquele Equidna. Vocês chegaram atrasados, mas não importa, vamos começar o plano logo antes que eu morra congelado. De repente, um holograma do Eggman aparece na pulseira do Grimer e ele fala. Ah, Sr. Eggman, finalmente decidiu ligar. Só te liguei para ver se o plano ainda tá em progresso. Aliás, você tem certeza que o seu bichinho de estimação consegue acabar com o Sonic do novo aliado dele? Eggman fala enquanto ele se assusta com o Omega 09 o encarando e o Grimer fala. É claro, não precisa se preocupar Sr. Eggman. Te ligo quando acabarmos com a vida do Sonic do aliado dele. Ele fala enquanto desliga a ligação e aponta o Metal Sonic pro Omega 09, e em resposta, o Omega 09 se aproxima no metal e começa a cheirar e depois de um tempo, ele erguer a cabeça e olha a cidade onde eu e o Sonic estávamos. Fazendo o Grimer dar um sorriso maligno e fala. Ótimo trabalho Omega, agora vai acabar com a vida deles e daqueles que ousarem intervirem na sua caçada. O Omega 09 dá um rugido alto e dá um super pulo e quando pousa começa a correr em alta velocidade enquanto o Grimer ri loucamente e o Omega dá um rugido alto que é ecoado por toda a floresta onde ele. Enquanto isso, eu estava caminhando junto com a Sunset e o Sonic enquanto continuávamos com nossa conversa até que do nada, sentimos um forte tremor e percebemos que alguns cidadãos estavam correndo desesperados e o Sonic fala. Mas o que acontece? Antes que ele terminasse de falar, uma casa era destruída e quando a fumaça se dissipa, é revelado o Omega 09 que dava um rugido alto que ecoou por toda a cidade, fazendo eu, o Sonic e a Sunset ficarmos surpresos e o Sonic fala. Mas o que é essa coisa? Draco. Você sabe o que é isso? Sunset falava enquanto eu recupero a noção e falo. Aquele é o Omega 09, um T-Rex modificado criado como uma arma mas por conta da sua alta agressividade, ele foi exilado em uma ilha muito distante e isolado junto com mais de outros experimentos. Mas como foi que ele chegou até aqui? Sonic falava enquanto eu e ele ficamos sério e falo enquanto o Omega 09 percebe a gente e ruge com tudo enquanto avançava contra a gente.
Isso eu não sei, mas Sunset, evacua ao máximo de pessoas que puderem. Sonic, chama todo o pessoal pra cá. Vou tentar ganhar tempo contra ele. Certo. Eles gritavam enquanto se preparam para ajudar as pessoas e o Sonic se comunica com Tails e os outros. Enquanto isso eu avanço com tudo contra o Ômega 09, segurando-o pela boca. Enquanto iniciamos um duelo de força bruta e que com o tempo, eu começo a ter desvantagem, já que ele possui mais força do que eu. Porém eu rapidamente o lanço contra o chão e quando ele se levanta com fúria, eu o acerto com um Black Flash e depois um chute. Eu falava enquanto me afastava com meu dedo apontando para ele. Desmantelar. Eu lanço uma chuva de cortes que no começo, faziam o Ômega 09 se afastar mais com o tempo. Ele começou a não sentir os cortes, ele tenta me dar uma mordida, mas eu rapidamente desvio e acerto um chute imbuído de energia amaldiçoada. E antes que ele possa reagir, eu rapidamente uso o Cleave, o que faz ele bater em uma parede. Eu falava enquanto eu continuo com a luta. Droga. Eu não vou conseguir lidar com ele, mesmo eu sendo muito forte. O Ômega 09 tem mais força bruta e resistência que eu. Eu até poderia usar minha forma de Akaishin Godzilla, mas se eu a usasse, eu poderia causar mais destruição e o mesmo vale com a minha expansão de domínio e da flecha de fogo. A única coisa que posso fazer é isso. Eu falava enquanto acertava um soco com toda a minha força e imbuído de energia amaldiçoada, o fazendo se afastar e quando o Ômega se levanta, ele veio transformado nisso. A partir daqui o resto vai ser na luta da Rex e Blue vs Indominus Rex no original e algumas cenas da luta da Rex e do Spinosauro vs Indominus Rex e Giganotossauro do canal Slipk. Créditos aí. Porém, antes que eu quebrasse o pescoço dele, ele me acerta um chute que faz bater em um prédio e ele avança com tudo e antes que eu reagisse ele me acerta um golpe de cauda na minha cabeça, me fazendo ficar consciente por alguns segundos que foram usados com o Ômega, mordendo o meu pescoço e tentando quebrá-lo, mas eu o segurava com minhas garras, tentando furar a boca dele no meu pescoço. Enquanto isso, a Sunset estava evacuando os cidadãos e quando veio quase sem fôlego enquanto o Ômega conseguia quase quebrar meu pescoço, a Sunset vendo isso, ela fica horrorizada, porém ela se lembra de uma coisa. Quando estávamos no mundo de Equestria Gyros, antes de conhecermos os namorados das meninas, eu estava treinando a Sunset e usar a magia dela mesmo no mundo humano, porém depois de um tempo ela começa a ficar cansada e eu falo. Vamos dar uma pausa, depois continuaremos com o treinamento. Eu falava enquanto fazia uma garrafa d'água para Sunset e ela pergunta enquanto dava um gole da garrafa. Draco, posso te perguntar uma coisa? Claro, o que seria?
Por você tá me treinando. Você e o Hajime geralmente têm me treinado muito. Por que isso? Ela perguntava enquanto eu suspirava pesado. O motivo é porque caso acontecesse algo comigo ou com o Hajime, você precisará tomar conta da casa e também você precisará ficar forte para proteger a todos. De volta pro presente, a Sunset muda sua expressão para um olhar de raiva seriedade e gritava enquanto criava uma bola de fogo. Deixa meu Draco em paz. Ela falava enquanto lançava a bola de fogo no Ômega 09, fazendo com que ele se afastasse e eu falava surpreso. Obrigado Sunset. Hora de acabar com esse T-Rex de uma vez por todas. Sunset falava enquanto imbuído o corpo todo em uma armadura de fogo e monta nas minhas costas. Tanto eu quanto a Sunset damos um sorriso um para o outro e eu dou um rugido enquanto eu avanço com tudo enquanto o Ômega se levanta apenas para receber uma sequência de bolas de fogo feitas pela Sunset e eu o acerto como uma investida, fazendo o Ômega cair, mas se levanta rapidamente. Iniciando um combate de 2 contra 1. Eu atacava o Ômega de frente enquanto a Sunset dava suporte, disparando bolas de fogo. E isso funciona por um tempo até eu e a Sunset começarmos a ficar desgastados e eu falo. Não vamos aguentar muito até o Sonic e os outros chegarem. Temos que dar o nosso melhor golpe, Sunset. Você tem certeza, Draco? Eu ainda não consigo usar aquela magia. Ela falava enquanto o Ômega rugia com fúria enquanto avançava e eu falo. Eu sei disso, mas é a nossa única chance de vencer ele. Eu falava enquanto a Sunset ficava relutante por um tempo até ela mudar sua expressão para uma de determinação e falava. Tudo bem, vamos nessa. Eu dou um sorriso enquanto dava um rugido enquanto eu avançava com tudo e eu rapidamente o agarro pelo pescoço enquanto eu gritava segurando o Ômega com minha boca e garras. Sunset, agora! Eu gritava enquanto Sunset suspirava e recitava um encantamento. Ó toda poderosa Fênix, me dê toda a força que eu necessito para acabar com essa luta. Eu conjuro, espada flamejante da Fênix. Ela finaliza o encantamento enquanto uma espada surgia nas mãos dela e ela avança. Contudo eu percebendo que ela estava se aproximando, eu jogo o Ômega na direção e antes que ele possa reagir, a Sunset o empala pelo peito enquanto ocorre um tornado de fogo e quando a fumaça se dissipa é revelado o Ômega 09 caído enquanto a Sunset estava arfando de cansaço e antes que ela caísse de cansaço, eu ainda na forma de Indominus eu a seguro e falo. Você foi muito boa Sunset. Obrigado Draco. Ela falava tossindo um pouco enquanto eu olhava ao redor e todos estavam aplaudindo. Porém eu começo a ter a sensação de ter esquecido algo quando olhei pro Ômega. Eu sinto ele dando uma cabeçada, me fazendo cair enquanto a Sunset batia na parede e todos começaram a correr. Enquanto o Ômega rugia com fúria, eu falava enquanto levantava com dificuldade. Droga. Eu esqueci que ele tinha a capacidade de reviver e ficar mais forte cada vez que ele morrer. Eu tento me levantar e dar um rugido mas por conta de eu estar muito exausto, eu volto para minha forma humana e antes que o Ômega me devorasse, uma voz falava enquanto acertava. Foi mal aí T-Rex roxo, mas você não pode devorar meu amigo. Era o Sonic junto dele, Tails, Amy e os outros e a Amy falava enquanto ela ajudava a carregar a Sunset e o Knuckles me carregava. Está tudo bem, vamos levá-los para a base da resistência e vamos cuidar das suas feridas. Ela falava enquanto ela e o Knuckles começam a correr enquanto o Sonic fala. Beleza pessoal, vamos acabar com esse T-Rex. Bom galera e é só isso. Quem gostou e quer ver mais do meu conteúdo, deixam o like e se inscrevam no canal. Vídeos todos os domingos a qualquer hora. Um abraço e tchau.